Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Pastor Everson mais uma vez, nas nossas orientações, nossos conselhos sobre oratória e comunicação. Hoje eu vou falar de um assunto que é dramático para muitas pessoas, o tão famoso, famigerado, conhecido medo de falar em público. E eu quero dividir aqui, tá? Com vocês, quero compartilhar com vocês algo que eu tenho aprendido e o que eu tenho colocado em prática e tem que me ajudado muito. Então vamos lá, o medo de falar em público, mas eu quero fazer uma distinção aqui, que eu verifiquei ao longo da minha caminhada, que tem muitas pessoas que têm o medo, eu vou colocar aqui o medo, né, como se fosse aqui o pai e dois filhos, tá? Eu vou colocar o medo aqui de falar e o medo do público. Vamos falar do medo de falar primeiro, porque os dois estão inseridos dentro de um contexto maior, que é o medo. Aqui, claro, sem entrar num aspecto psicológico muito subjetivo, nem é o caso aqui do vídeo, você fala de uma questão muito interior, de um juízo crítico. Eu verifiquei que ao longo dessa caminhada, trabalhando com oratória e comunicação, muitas pessoas têm um medo muito grande de falar em público. E o que é o medo de falar? Nada mais é do que o medo de ser rejeitado, o medo do juízo crítico das pessoas, o medo de abrir a boca e de imaginar que aquela pessoa que está na plateia, está numa igreja, em qualquer situação, ela vai estar pensando sobre mim. Será que ela está olhando a minha roupa? Será que ela está percebendo que eu estou nervoso? Esse é um medo. Fala muito mais de aspectos interiores e que a gente pode trabalhar de uma maneira muito tranquila. E nós vamos voltar mais falando sobre isso no final, ok? E o público? Aí, pessoal, eu quero dar uma dica aqui que é sensacional, que o medo do público está ligado à questão da organização. Sabia que ao longo desses anos todos, trabalhando com oratória e comunicação, as pessoas que mais dominaram essa arte de falar, que eu conheci, que foram professores para mim, eles organizavam as suas mensagens, as suas palestras, os seus seminários, e eles dominavam o público. Aqui tem uma palavrinha básica, tá? Controle. Você precisa ter o controle sobre a sua audiência. Muitas pessoas dizem assim, Everson, mas como que eu vou chegar lá? Eu não conheço as pessoas, eu não tenho noção da plateia, mas será que você não tem mesmo? Por exemplo, a maioria dos casos, quando nós somos convidados a falar, seja numa igreja, numa palestra, em qualquer lugar, a gente sabe qual é o tipo de público que nós vamos ter conosco. É mais jovem? É mais velho? São casais? Que faixa etária? Qual é o perfil deles? E aí você começa a trabalhar isso. Quando você começa a trabalhar, você começa a dominar o público. Você se organiza, você tem um controle. A ponto de as perguntas que você imagina que podem ser feitas a você, eventualmente no final da palestra ou de uma pregação, do seminário, você tenha pelo menos controle, se não todo, que é impossível, mas um controle muito grande sobre aquele tema. E isso elimina 80% do medo, o famigerado medo de falar em público. Por isso que eu gosto de dividir, porque às vezes não é medo de falar. Você tem uma entonação de voz legal, você não é tímido, você tem conhecimento do assunto, você não tem essa rejeição em relação ao juízo que pode ser feito de você, mas você tem medo do público. E, vamos dizer assim, você nem tem consciência que tem medo do público. Por quê? Porque você não domina o público, você não estudou qual é o seu público, você não parou para avaliar quais seriam as perguntas básicas que eles fariam, por que o público me rejeitaria? Então tudo isso é fundamental para você fazer essa distinção. Medo de falar é uma coisa, medo do público é outra. Às vezes, os dois caminham juntos, e aí você precisa tratar os dois. Mas eu, se pudesse dar uma dica de ouro agora, trabalhe aqui, trabalhe no público, avalie quem vai ser o seu público, estude, pesquise, prepare tudo isso para que quando você chegar na frente de uma plateia, você tenha domínio. E aí, claro, os aspectos psicológicos, subjetivos, você vai precisar também dominar. Agora, 80% está aqui, dos medos das pessoas, quando você faz pergunta para elas, por que você tem medo de falar? Você dominava o assunto? Você pesquisou o que as pessoas iriam perguntar para você? Qual era o perfil daquela plateia sua? E aí as pessoas começam a dizer não, não e não. Então é fundamental estar atento a isso, ok? Se você não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva no nosso canal aqui do Instituto Mundo Bíblico. Vai ser um prazer e uma honra eu compartilhar com vocês muito conhecimento sobre oratória, comunicação, sobre a arte de compartilhar. E também, se você quer saber muito mais sobre isso, clique no link aqui no vídeo que nós vamos encaminhar você para uma área excepcional, onde tem um curso que eu preparei com muito carinho para que você possa aprender muito mais sobre comunicação e oratória. Um grande abraço e Deus te abençoe.